Davi nasceu em Belém, uma pequena cidade na região montanhosa de Judá. Ele era o filho mais novo de Jessé, um homem simples que vivia da agricultura e do pastoreio. Davi cresceu no campo, cuidando das ovelhas de sua família. Desde jovem, ele desenvolveu uma intimidade com a natureza e uma fé profunda em Deus. Passava dias e noites cuidando de seu rebanho, enfrentando perigos como leões e ursos, mas sempre confiando que Deus o protegeria. Essa vida de pastor foi fundamental para moldar o caráter de Davi, um jovem corajoso, destemido e dedicado. Enquanto Davi ainda vivia sua vida simples como pastor, o rei Saul estava perdendo o favor de Deus. Deus instruiu o profeta Samuel a ir até Belém, a casa de Jessé, pois havia escolhido um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. Samuel, obedecendo à ordem divina, foi até a casa de Jessé, onde este apresentou seus filhos, começando pelos mais velhos e aparentemente mais aptos para o trono. Mas Deus rejeitou todos eles, dizendo a Samuel: "O Senhor não vê como o homem, no homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." 1 Samuel 16:07. Quando Samuel perguntou se havia mais algum filho, Jessé mencionou Davi, que estava cuidando das ovelhas. Davi foi chamado, e assim que ele chegou, Deus disse a Samuel: "Vê este." Davi foi ungido ali mesmo, em segredo, para ser o futuro rei de Israel. Embora Davi fosse ainda um jovem desconhecido, Deus já havia escolhido o pastor para liderar seu povo. Após a unção, Davi voltou à sua vida de pastor, mas seu destino começou a mudar quando o rei Saul foi atormentado por um espírito maligno. Seus conselheiros sugeriram que ele trouxesse um músico para tocar a harpa e acalmar seu espírito. Davi, conhecido por sua habilidade musical, foi indicado para o serviço. Ao tocar para Saul, Davi conseguia trazer alívio ao rei, e assim, ganhou um lugar na corte. Este foi o primeiro contato de Davi com a vida palaciana e com as complexidades do poder real. O ponto de virada na vida de Davi veio durante um conflito entre Israel e os filisteus. O exército de Israel estava acampado em um lado do vale de Elá, enquanto os filisteus estavam no lado oposto. Todos os dias, um gigante filisteu chamado Golias desafiava os israelitas para um combate individual, mas ninguém ousava enfrentá-lo. Davi, que havia sido enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos no campo de batalha, ouviu os insultos de Golias e ficou indignado. Davi decidiu enfrentar o gigante, apesar de sua juventude e da descrença de seus irmãos e do próprio rei Saul. Recusando a pesada armadura de Saul, Davi foi ao encontro de Golias armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas do riacho. Com uma confiança inabalável em Deus, Davi lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias, derrubando-o no chão. Em seguida, ele usou a própria espada de Golias para decapitá-lo, vencendo a batalha e trazendo grande vitória para Israel. Essa vitória fez de Davi um herói nacional. Sua fama se espalhou rapidamente, e ele foi aclamado por seu povo. As canções que louvavam suas proezas começaram a gerar ciúmes em Saul, que temia perder seu trono para o jovem pastor. O ciúme de Saul cresceu a ponto de ele tentar matar Davi várias vezes. Apesar da amizade profunda entre Davi e Jonatas, filho de Saul, a inimizade do rei só aumentava. Saul começou a ver Davi como uma ameaça direta ao seu reinado. Perseguido, Davi foi forçado a fugir, tornando-se um foragido. Ele vagou por desertos e terras estrangeiras, sempre escapando por pouco das tentativas de Saul de capturá-lo. Durante esse período, Davi reuniu ao seu redor um grupo de homens leais, muitos dos quais eram também foragidos ou descontentes com a situação em Israel. Ele se tornou o líder desse grupo, operando como um guerreiro e estrategista astuto. Apesar de suas habilidades e das oportunidades que teve para matar Saul, Davi se recusou a levantar a mão contra o rei ungido por Deus. Sua integridade e respeito pela autoridade divina o destacavam como um líder diferente, um homem que se recusava a tomar o poder pelas próprias mãos, preferindo esperar pelo tempo de Deus. Em um ponto de sua fuga, Davi decidiu se refugiar entre os filisteus, os mesmos inimigos que ele havia enfrentado. Ele foi aceito pelo rei filisteu Aquis e se estabeleceu na cidade de Ziclag. Davi conseguiu manter uma relação de respeito com os filisteus, enquanto secretamente continuava a lutar contra os inimigos de Israel. Durante esse tempo, Davi soube da morte de Saul e Jonatas na batalha contra os filisteus no Monte Gilboa.
Embora a morte de Saul abrisse caminho para Davi subir ao trono, ele lamentou profundamente a perda de seu amigo Jonatas e do rei Saul, mostrando mais uma vez seu caráter leal e compassivo. Com a morte de Saul, Davi foi aclamado rei pela tribo de Judá e foi ungido em Hebrom. No entanto, as outras tribos de Israel ainda estavam sob o domínio de Isbosete, filho de Saul, que foi colocado no trono por Abner, comandante do exército de Saul. Durante 7 anos e meio, Davi reinou apenas sobre Judá, enquanto a guerra civil entre as forças de Davi e as de Isbosete dividia Israel. Eventualmente, Abner mudou de lado e ofereceu seu apoio a Davi, mas foi assassinado antes que pudesse consolidar a unidade. Isbosete também foi assassinado por 2 de seus próprios capitães, deixando Davi como o único candidato legítimo ao trono. Após a morte de Isbosete, as tribos de Israel vieram a Hebrom e ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Davi então transferiu a capital para Jerusalém, uma cidade que ele conquistou dos jebuseus. A escolha de Jerusalém como capital foi estratégica, pois a cidade estava localizada entre as tribos do norte e do sul, simbolizando a unificação do reino sob seu governo. Davi fez de Jerusalém não apenas o centro político de Israel, mas também o centro religioso, trazendo para lá a Arca da Aliança. Essa ação consolidou sua posição como o líder escolhido por Deus para governar o povo de Israel e reforçou a ideia de que a aliança entre Deus e Israel estava centralizada em Jerusalém. Como rei, Davi enfrentou vários desafios, tanto internos quanto externos. Ele lutou contra os filisteus, amonitas, moabitas e outras nações ao redor, expandindo o território de Israel e estabelecendo um reino forte e respeitado. Internamente, Davi precisou lidar com as consequências de suas próprias falhas, como o episódio envolvendo Batseba e Urias. Seu arrependimento e as tribulações que se seguiram, como a revolta de seu filho Absalão, marcaram profundamente seu reinado. No entanto, Davi sempre manteve sua fé em Deus, buscando sua orientação e perdão. Davi governou Israel por 40 anos, deixando um legado que influenciaria gerações futuras. Sua linhagem foi abençoada por Deus, com a promessa de que seu trono seria eterno, uma profecia que os cristãos veem cumprida em Jesus Cristo, o Filho de Davi. Davi é lembrado não apenas como um grande rei e guerreiro, mas também como um poeta e salmista, cujas orações e cânticos continuam a inspirar pessoas em todo o mundo. Seu reinado estabeleceu o modelo de monarquia em Israel e deixou um impacto duradouro na história e na fé de seu povo. A história de Davi é uma história de coragem, fé, fraqueza e redenção, mostrando a complexidade da humanidade e a graça de Deus em ação.